segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos no Conselho de Matosinhos, freguesia de Matosinhos, com o Dr. António Parada. Sr. Presidente, vamos sair por breves segundos da sua freguesia e vamos até ao centro da nossa Europa, onde Portugal, infelizmente, é um dos protagonistas principais da crise que a Europa está a atravessar. E eu perguntar-lhe uma coisa. Primeiro, se o Sr. Presidente acha que nós, no fim deste percurso que nós estamos a percorrer, se acha que Portugal vai ter condições para se manter na moeda única? Olha, essa é uma pergunta que até os grandes economistas têm dificuldade em lhe responder. E naturalmente que eu penso alguma coisa sobre isso e acho que Portugal tem todas as condições para se manter, mas tem que haver aqui um conceito diferente da Europa. A Europa não pode, como hoje vive, à margem daquilo que são os países com dificuldade, injetando capitais e depois cobrando aqui sacrifícios às populações e aos povos, condicionando também a ação política dos governos, mas tem que ser uma Europa mais solidária. Repare, nós temos duas grandes potências na Europa, que é a França e a Alemanha, que não deixam cair estes pequenos países europeus, nomeadamente a Grécia. Primeiro, porque a Grécia não oferece petróleo como deve calcular, nem gás natural, e pergunta-se e questiona-se porquê que essa potência, porquê que o país Grécia tem esta proteção do Banco Central Europeu. Tem que ter. Sabe que no dia em que cair a Grécia, a Alemanha seguramente e a França ficam a ser os países mais pobres da Europa. Que sabe que eles são grandes exportadores da metalomecânica, indústria automóvel, para a Europa. E no dia em que cair um país como a Grécia, isto pode ter uma queda, pode ter um efeito dominó que é dramático para eles. E nós, Portugal, Grécia, Espanha, todos aqueles países que estão hoje em dificuldades, até a própria Itália, são grandes importadores de tudo aquilo que é matéria-prima alemã, nomeadamente na metalomecânica e na área automóvel, na indústria automóvel, como lhe disse. E por isso é que eles vão mantendo estes pequenos países de pé, injetando capitais e descapitalizando as populações e as famílias, os portugueses no seu todo, e também condicionando a ação dos governos. Porquê? Porque é essencial que os mantenham de pé, porque no dia em que a Grécia não pagar, no dia em que Portugal não pagar, no dia em que a Espanha não pagar, no dia em que a Itália não pagar, a Alemanha, ou o BCE, que é comandado claramente pela Alemanha e pela França, deixa de receber, deixam de ter os títulos. E deixando de receber, deixam de exportar. E deixando de exportar, gera emprego nesses dois países, e gerando desemprego nesses países, deixam de ser países com os créditos que hoje nós reconhecemos como grandes potências. Imagino que o senhor me emprestou 100 euros. Emprestou mais 100 euros a não sei quantas pessoas. Enquanto eu não lhe pagar, ou lhe pagar parte, você vai-me aplicando juros, eu vou-lhe pagando. No dia em que eu deixar de lhe pagar, você fica com menos dinheiro do que eu, ou seja, eu não lhe paguei porque não tinha, você deixou de receber, fica tão pobre quanto eu. E, portanto, nós estamos aqui com este constante alimentar dessas duas potências económicas, que é a França e a Alemanha. A primeira é a Alemanha, naturalmente, mas essas potências só são económicas enquanto os pobres, ou os países mais pobres, os sustentarem, porque eu entendia que se houvesse aqui um movimento de solidariedade entre países com dificuldades económicas, começássemos a importar ou a comprar produtos uns aos outros, se calhar a Alemanha e a França ficavam secundados e passavam a ser países mais ou menos tabelados como nós. O problema é que tem que haver esse espírito de solidariedade. Não adianta estarmos a injetar capitais quando não se gera economia. Se não se gera economia, não se gera riqueza. Também não é com a criação de impostos que se vai tirar Portugal da situação em que está, porque as famílias estão desempregadas, o Estado Social tem que comportar esses custos, e não vale a pena estar-me aqui a alimentar mais não sei quantos euros de impostos no final do mês, quando esses meus impostos não vão dar para pagar uma décima daquilo que é o subsídio de algum subsídio dependente, infelizmente, não por culpa própria, porque as pessoas têm essas necessidades hoje, porque não têm emprego, não têm capacidade de se governar. E por isso é que essas duas potências estão a aproveitar este espírito e não deixam cair, porque o efeito dominó pode ser perigoso para a Europa. Naturalmente que Portugal se vai mantendo. Agora vamos ver até quanto, mas não é com este tipo de atuação, não é com este tipo de políticas que Portugal vai sair da crise em que está. Nós temos que gerar economia. A criação de impostos asfixia totalmente a economia. Então o que é que poderia ser feito, Sr. Presidente? Dinamizar a economia. Nós temos que dinamizar, temos que gerar economia e temos que criar aqui uma onda de solidariedade internacional centrada naturalmente na Europa, e temos que começar a comprar produtos espanhóis, os espanhóis comprarem produtos portugueses, e temos que criar aqui uma vaga de solidariedade entre os países que estão em dificuldade. Porque nós não podemos estar aqui a comprar carros alemães quando os espanhóis precisam de vender carros para gerar a economia, para saírem da situação que estão de desemprego. Portanto, tem que haver essa solidariedade, mas tem que ser vista por esses dois grandes países que são a estrutura desta Europa, que é a França e a Alemanha. Tem que ver isso com bons olhos, porque, já lhe disse, esses países
São países rigorosos, países que trabalham muito bem, mas vivem sobretudo aquilo que exportam. E no dia em que esses países tiverem emprego dentro de casa, deixam de ser grandes potências e passam a ser países como nós, ou pior. Claro. Até porque nós temos potencialidades que eles não têm, nomeadamente viradas para o turismo. Nós, Espanha e Grécia, Itália, eles não têm. Eles não têm nada. Correto. E eles têm métodos rigorosos de empreender economia, nomeadamente nas áreas em que eles atuam melhor e para onde eles exportam mais. É evidente que nós temos outros meios. Provavelmente não temos esses, mas temos outros. E por isso é que nós temos que criar aqui uma Europa mais equilibrada e não tão dispar, porque neste momento há duas Europas, não há três Europas. Há aquelas que se bem, aqueles países que vão vivendo, há aqueles que estão em extrema dificuldade, que é o nosso caso, e há aqueles que estão muito bem à custa daqueles que estão em extrema dificuldade. Claro. Sr. Presidente, fazendo um pouco de futurologia, que vale, quanto tempo é que acha que nós vamos estar, não é até voltarmos aos tempos áureos, que será difícil, mas até nós deixarmos de sentir esta pressão de mais impostos e mais privações todos os dias? Ouça, isso eu não lhe posso dar nenhuma indicação relativamente a isso, porque acho que quem o fizer está aqui a fazer show-off. Ninguém tem certeza de coisa nenhuma. Estas crises são cíclicas em todos os países e em toda a Europa, mas normalmente tem uma previsão de uma retoma económica, esta não tem. Temos essas promessas dadas pelos governos já há não sei quantos anos e não veio a acontecer, e parece que em 2014 também volta a não acontecer, de maneira que isso é uma previsão que poucos lhe podem dar, pelo menos aqueles que forem intelectualmente honestos não a vão dar, que eu também não me vou atrever. Agora, como lhe disse, é que nós estamos a caminhar para o abismo. Nós já não estamos só em ruptura, estamos a caminhar para o abismo, porque este aumento de impostos é completamente desastroso. Nós temos que cortar na despesa, mas não é cortar na despesa junto daqueles que trabalham, retirando-lhe rendimento através de impostos. Isso não é a solução. Isso não gera economia, isso asfixia por completo, repare, porque se eu não tiver dinheiro para comprar roupa, para comprar um carro, para ir almoçar ao restaurante, para ir tomar um café, eu estou aqui a asfixiar tudo aquilo que é a nossa economia local, e a nossa economia local é que pode impulsionar o país para uma economia saudável ou mais saudável internacional. E o que ainda torna mais difícil responder a esta pergunta, porque realmente, se não se vê... Sabe que eu vou-lhe dizer uma coisa, vou sair um bocado aqui da junta, porque a minha área, como sabe, é relações internacionais. Estou-me a falar de um tema que eu domino, não domino na atualidade, mas tenho conhecimento. Sabe que o que ameaça os Estados de Direito Democrático são os regimes, são de facto as situações e as estruturas económicas e sociais das populações. Sabe que isto pode gerar aqui convulsões sociais e pôr em causa o Estado de Direito Democrático que nós temos hoje. Mas também, por exemplo, temos o caso da China. Sabe que o que ameaça o poder na China não é falta de economia, não é falta de rendimento da família, é o contrário. As famílias hoje na China cada vez têm mais condições, têm acesso à informação internacional, às redes sociais, vivem melhor e também é uma ameaça para o regime. Portanto, percebe? E isto aqui podem haver convulsões ou por déficit ou por excesso. E, por exemplo, na China hoje, o perigo da China não é as pessoas passarem fome. É eles passarem a ter fartura, passarem a ter condição e ter informação privilegiada. Isso pode ameaçar o regime chinês. Na Europa é o contrário. Os regimes democráticos passam a estar ameaçados por a falta desse mesmo conceito económico. Com certeza. Sr. Presidente, penso que o seu freguês e no fundo o nosso telespectador em geral ficou a perceber a sua posição quanto à Europa. Portanto, regressaríamos à sua freguesia. Mas eu falo da Europa o que quiser, porque é uma coisa que eu gosto. Mas podemos regressar à freguesia. Não é o âmbito propriamente deste programa, era porque nós estamos a atravessar a crise que estamos e era importante, nesta altura, recolher pelo menos a opinião do Presidente de Junta de Freguesia daqui de Matosinhos. Portanto, voltaríamos aqui à sua freguesia e perguntar-lhe, estamos em ano de eleições, outubro de 2013 vamos ter eleições autárquicas. Primeiro, antes da minha questão central, eu faço daqui um pouco um desafio. Acha que este novo mapa autárquico e a forma como foi feita a anexação das freguesias vai ou não, ou poderá ou não, mexer com os resultados das autárquicas? Olha, naturalmente que irá mexer, porque, repare, em Matosinhos isso não se coloca tanto assim, porque só temos uma freguesia, que é a freguesia de Labra, que vai ser fundida com duas freguesias que têm sido ao longo dos últimos anos socialistas. Provavelmente desaparecerá aí à direita, se o candidato oferecer garantias para que os cidadãos apostem nele. O candidato é apresentado pelo Partido Socialista, mas noutros concelhos, sim. Que é assim que a diferença? Sim, porque, repare, quando se agregam 3 freguesias numa só, às vezes é mais.
Se o eleitorado das duas for de direita, fica em minoria aqui a de esquerda. Se for o inverso, o resultado é aquele que sabe. E como o Sr. Presidente falou na descaracterização, poderá haver sempre aquela ideia de não vou votar pela minha freguesia, vou votar para a freguesia dos outros. Mas não vota, nunca se sabe, por acaso nunca se sabe para a freguesia que vota. Sabe que a sede da freguesia será escolhida pelo eleito e terá 3 meses para o fazer. Ou seja, o cidadão, imagino que aqui Matosinhos-Lessa, Matosinhos-Lessa vão ser fundidas, o autarca eleito vai escolher se a sede vai ser em Matosinhos ou em Lessa da Palmeira. Portanto, o cidadão, quando está a votar, ainda não percebe o que é que aquele político vai decidir, a não ser que num programa de campanha ele seja tão claro quanto isso e diga que a sede de campanha, se ele ganhar, vai ficar na freguesia X ou Y. Que não tem obrigatoriamente que o dizer, porque depois é uma realidade que ele tem que a conhecer para ajustar à necessidade. Mas o que será normal é onde há mais população, por exemplo, não seria muito normal, se o Presidente convenhamos, se de repente o Sr. Presidente me dissesse que a sede desta junta que iria passar para a Lessa da Palmeira, convenhamos, porque ia descentralizar um serviço servindo mais perto uma minoria da população. Mas sabe que são duas freguesias muito equiparadas e eu não sei o que é que o autarca vai decidir a seguir, se vai passar para Lessa, se vai ficar em Matosinhos, que isso depende da vontade dele. Nós temos aqui o espaço do Conselho, que é a Câmara Municipal de Matosinhos aqui ao lado. E nós temos também que aferir esses equilíbrios e tentar perceber que respostas positivas nós podemos dar, descentralizando ou não a sede para o outro lado. Mas isso é uma coisa que me deve calcular, como sabe, eu não sou candidato à junta. Com certeza. O Sr. Presidente, primeiro gostava que informasse, embora eu saiba, gostava que informasse os nossos espectadores, em termos de mandatos, qual é a situação do Sr. Presidente nesta altura? Eu estou no segundo mandato. Segundo mandato. E eu pergunto-lhe, portanto, poderia-se candidatar a um outro mandato à junta, a lei permite-lhe isso, não é? Mas eu sei que não, é capaz de dizer ao nosso espectador quais são os seus projetos em termos futuros como político. Sabe que isso a lei permite, é muito vago. Nós hoje, hoje, mandato. sim, mas a lei permite é muito vago. Eu digo-lhe porquê, porque nós temos hoje a limitação de mandatos, ou seja, o máximo são 3. Mas ninguém que ganha uma vez tem direito a ficar 3. Tem que o justificar constantemente para merecer a confiança do cidadão e do eleitor. E por isso é que nós temos aqui numa luta constante, porque eu ganho uma vez a junta e vou para casa, não faço absolutamente mais nada, não quero saber do eleitor nem do cidadão, e dá-me a impressão que tenho que ficar cá mais 3 vezes, porque as pessoas têm que levar comigo 3 anos, as pessoas não fazem compromissos comigo há 12 anos. O político tem que perceber uma coisa. O bom político é que pode ficar cá nós, mandatos. Nós temos que perceber, exato, nós temos que perceber uma coisa, nós temos desafios continuados. E nós, quando vimos para a política, vimos fazer um serviço público. Um serviço público a prazo pré-estabelecido, 4 anos. E nós temos, de uma forma continuada, lutar para que esse prazo seja renovado, não por mais um ano, nem 6 meses como um trabalhador comum, mas por mais 4 anos. E de 4 em 4 anos nós vamos merecendo ou não merecendo a confiança das pessoas. Eu mereci a primeira vez quando era um ilustre desconhecido era conhecido mais na minha comunidade, tive uma vitória e depois tentei fazer tudo para que merecesse essa confiança de novo no mandato a seguir e foi o que veio acontecer em 2009. Chegada a 2009, eu estabeleci o compromisso com os cidadãos de empreender tudo aquilo que sabia em prol do seu bem-estar e filo, creio eu, com elevação, pelo menos naquilo que diz respeito a tudo aquilo que foi despendido por mim a todos os níveis. Nesta altura, como sabe, não sou recandidato à Junta de Freguesia de Matosinhos porque eu sou candidato à Câmara Municipal de Matosinhos pelo Partido Socialista. E eu posso lhe perguntar, pelo menos se o Sr. Presidente quiser responder, para não ser para ficar pelo menos mais elucidado, o porquê de uma vontade de ir para a Câmara em vez de continuar, se calhar, tranquilamente num último mandato na Junta. Isso não é uma vontade própria. Eu sei, se calhar tinha vontade de ser muita coisa que não é. Isso não é uma vontade própria. Começava a processos democráticos internos no Partido Socialista. Eu disputei uma eleição interna em que ganhei com 60% contra o vice-presidente da Câmara. Vice-presidente da Câmara foi apoiado pelo presidente da Câmara. E depois, passado 15 dias, voltei a ganhar apoiando o candidato à distrital, José Luís Carneiro, contra o presidente da Câmara, sendo o presidente da Câmara, perdendo aqui no seu próprio concelho. Portanto, e potenciados esses resultados finalizados, havia a minha disponibilidade para protagonizar um projeto diferente para Matosinhos, freguesia e até para o concelho, e de maneira que isso foi-me quase que imposto pelo partido, mas é evidente que ninguém nos impõe nada se nós não tivermos vontade. O que eu mostrei ao meu partido, que é para isso que estou cá no partido, estou disponível para fazer o melhor pelo meu partido e, sobretudo, pela minha comunidade. E conjugadas essas forças, essas vontades,
do partido me ter dado a vitória. Merecia a confiança dos socialistas de Matosinhos, por 2 vezes consecutivas. E com a vontade de fazer diferente. Ouça, eu tenho um candidato, tenho hoje um Presidente da Câmara que é do Partido Socialista porque eu tenho o maior respeito. E em momento algum lhe irei deferir nenhum ataque porque não tenho razão para o fazer. Agora nós temos, no Estado de Direito Democrático, a legitimidade, depois de aferir os resultados, para tomarmos a posição que entendermos, reunindo um conjunto de princípios e de pressupostos que nos podem sustentar nessa base de... E de maneira que eu tive isso e tenho essa disponibilidade. Sabe que eu sou de Matosinhos há várias gerações, sou os meus pais também de Matosinhos, conheço a realidade de Matosinhos e entendo que eu posso fazer diferente em Matosinhos. Nem vou discutir se é melhor ou pior do que aquilo que está a ser feito. O que eu irei fazer, promover um projeto completamente diferente. E um projeto muito sustentado no poder de proximidade, próximo dos cidadãos, dar respostas positivas e tentar projetar Matosinhos para outros palcos, nomeadamente para os palcos internacionais, através daquela grande oportunidade que nós temos hoje, que é o turismo, a vinda do terminal de cruzeiros. Portanto, há um conjunto de balias que vêm, de mais valências que vêm, que nós temos que as aproveitar. Eu tenho essa vontade. E por isso tenho um conjunto de projetos para Matosinhos, não só para a freguesia, mas para o concelho. E entendi que depois de ter o apoio das estruturas do partido de Matosinhos, distrital e nacional, que tinha todas as condições para avançar. Por isso é que lhe digo que não há limitação de mandatos. E eu, se calhar, se for eleito Presidente da Câmara, como espero ser, ao fim de 4 anos, pode haver um camarada meu que dispute eleições em Matosinhos e se sinta com capacidade para fazer diferente, ou melhor ainda do que eu, e terá essa legitimidade que tem que ser respeitada num Estado de Direito Democrático e num Partido Democrático como é o Partido Socialista. Sr. Presidente, eu quando falei, quando falei na limitação de mandatos, falei o Sr. Presidente estar ou não estar incapacitado, tendo vontade para concorrer, independentemente, claro que poderá sempre abandonar, poderá ser sempre, vamos dizer, mas acha que, pela população. Acha que em Portugal há limitação de mandatos? Acho que sim. Mas porquê? Mas como é que entende que há limitação? Eu acho que não há. Ao fim de ser o Sr. Presidente aqui nesta Junta de Freguesia, neste caso até não, vocês estão afetos ao território, uma vez que o vosso território muda, ou seja, qual fosse o Presidente atual, poderia voltar a concorrer, mesmo estando no terceiro mandato, correto? Não sei, mas se for para o Conselho ao lado, já pode concorrer. A limitação de mandatos, para ser uma limitação perfeita, era se candidatar a um determinado cargo e no fim desse ciclo acabou, não pode exercer mais esse cargo. Mas eu pergunto-lhe de uma forma diferente. Sabe Você concorda ou não com a limitação legal dos mandatos? Independentemente... Pois eu não concordo. Sabe porquê? Porque não vale a pena a limitação de mandatos. Porque a limitação de mandatos? Limitação dos políticos também. Sabe porquê? Porque, por exemplo, não havia limitação de mandatos para o Primeiro-Ministro, não há limitação de mandatos para os deputados, e os primeiros ministros fazem um mandato, 2 mandatos, porque depois a população entende mudá-los. Mas há o Presidente da República. Mas isso há. Mas isso faz sentido. Então porquê é que não faz sentido para os Presidentes de Junta? Ouça, não é para os Presidentes de Junta, é para os Presidentes de Junta e para os Presidentes de Câmara. Sim. Para o Presidente da República, que são 10 anos, isso está pré-estabelecido há muitos anos. E isso é uma situação com que se deparam. O Presidente da República, no fim dos 10 anos, como deve calcular, não pode ser candidato a outro Presidente da República. Ou outra República qualquer. Pois não. Percebe ou não? Mas pode fazer um interregno de 5 e voltar. Está bem, mas fez o interregno de 5. Agora, o Presidente de Câmara pode ser candidato a outro Conselho, até ao Conselho vizinho. Com certeza. Então não vale a pena a limitação de mandatos. Então ou limitam e ele não consegue concorrer a mais nenhum Conselho e faz o interregno dos 4 anos e depois retoma a sua atividade se merecer essa confiança dos cidadãos, ou então deixa continuar. Porque o que está a acontecer com o Presidente da República é perfeito. Não há outra República Portuguesa. Claro. Ele não pode concorrer à República Portuguesa e depois ir à República Espanhola, porque não é cidadão espanhol. Também não é uma figura tão normal. Nós estamos a falar, porque estamos aqui num Conselho do Estado do Porto, onde se vai passar nestas próximas eleições exatamente o que o Sr. Presidente acaba de referir, que é o Dr. Luís Filipe Menezes, atual Presidente da Câmara Municipal de Gaia, que é candidato já assumido à Câmara Municipal do Porto. Convenhamos que não é uma situação das mais corriqueiras cá em Portugal. Um Presidente, seja de Junta, seja de Câmara, mudar, podendo concorrer, não é? Ou não, mudar de conselho ou de freguesia. Não é as coisas mais correntes. Será, o Presidente muda de figura, passa a ser secretário ou tesoureiro, ou coisa parecida, mas mudar de freguesia ou de conselho não é uma figura muito normal para não ser Presidente. Ouça, nós estamos aqui a futebolizar a política, não é? Porque isto é buscar o jogador que mais garantia nos dá de ganhar o jogo. Portanto, se tivermos aqui alguns Ronaldos na política, vamos levá-lo para o Porto, que ele ganha lá o jogo, vamos ali. Isto, entendendo que qualquer político deveria, e acredito que seja esse o princípio, trabalhar em prol da população, não é? Porque não... Ouça, quer que lhe diga o que eu penso? Queria?
a limitação de mandatos, para mim, não faz muito sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu explico-lhe porquê. Porque, e se eu fizer, tinha que ser outro modelo. Limita-se, acabou, não é mais candidato a Câmara nenhuma, pode fazer o interregno dos 4 anos e depois regressar, tudo bem. Agora, passar para o Conselho ao lado não faz sentido nenhum. Isto é a minha opinião. E depois também lhe digo uma coisa. Quem hoje faz um mandato num Conselho e conhece a realidade daquela população, apaixona-se por aquela terra, começa a ter uma ligação profunda às coletividades, às IPSS, às populações, vive aquela terra com paixão. Não vai ter essa mesma paixão na terra ao lado a seguir. Vai para lá porque é uma figura pública, é um dinossauro da política, alguém que pode ou que apresenta algumas garantias por ser mediático, por ser de ganhar aquele conceito, mas não vai com a mesma convicção, não leva a paixão atrás dele. O senhor não consegue viver com duas mulheres ao mesmo tempo. O senhor gosta da sua mulher e vive com ela, então não vive com nenhuma e tem duas namoradas. Não é o meu papel, eu não estou aqui para ser advogado de ninguém, mas uma das propostas, número 1 dos Filipe Menezes, é a junção das duas cidades numa só, dos dois concelhos numa só. Pelo menos é isso que ela pregoa, não é? Sim, mas isso é uma solução lunática, pouco fundamentada, pouco sustentada, a não ser que as pontes, como já são 5, haja uma sexta para ligar em definitivo, seja essa que vai fazer o laço de matrimónio, mas não é muito. Vamos falar da freguesia de Matosinhos. Há identidades que também os gaenses e os portugueses não vão aceitar. Não querem perder. Claro. Eu também acredito que sim. Sr. Presidente, gostaria que o Sr. Presidente dava mais como está em Sabe que eu acho que sim, mas vamos continuar a melhor. Não, força. Já agora acaba. Eu acho que é o que acontece com as freguesias, não é? Portanto, que as entidades, não é? Os conceitos culturais, as raízes culturais, que não podemos dispersar, não podemos desperdiçar. E acha que se passaria a mesma coisa em relação ao Porto Gaia, não é? Sim, acho que sim. Acho que tem que... Eu sou completamente, aliás, o atual Presidente da Câmara do Partido Socialista de Matosinhos, Guilherme Pinto, também defendeu a fusão Porto Gaia e Matosinhos, que é um disparate. Eu nunca defenderia essa fusão, porque Matosinhos é Matosinhos. É uma terra de paixões, é uma terra que é a minha terra, eu nunca iria defender isso. Claro que sim. Não vendo a minha pátria nem os meus pais. Claro que sim. Sr. Presidente, de qualquer forma, faria qualquer sentido a pergunta que eu lhe vou fazer, mas mais sentido ainda faz quando o Sr. Presidente planeia candidatar-se a outros voos e ganhar esses voos. Portanto, de qualquer das formas, ganha ou perca, não fica, de certeza absoluta, aqui como Presidente de Junta da Freguesia de Matosinhos. Eu pediria que fizesse um pouco o resumo destes 2 mandatos, dos quase 8 anos, à frente da Junta da Freguesia de Matosinhos, das obras, eu não vou dizer das obras que fez, mas das que lhe deu mais prazer, mais gosto implantar na Freguesia de Matosinhos. Olha, eu não teria aqui tempo para lhe fazer essa referência, porque eu lancei inúmeros projetos, e todos eles com grande visibilidade, e sobretudo com grande eficácia, porque a visibilidade é uma coisa, a eficácia e o propósito de servir as pessoas é outro. O que eu mais destaco nestes meus 2 mandatos, e para ser curto e conciso, é que eu, na primeira vez que me candidatei, eu disse que ia estar disponível para os matosinhenses. E foi isso que eu fiz. Mantive-me leal aos meus princípios, mantive-me leal à minha proposta inicial, apresentei um programa tímido, mas que eu avaliei que seria um programa execuível. Não vale a pena oferecer ou prometer coisas que depois não vamos fazer. Foi realista, procurei ser honesto a todos os níveis, e foi isso que eu ofereci aos meus concidadãos. Como sabe, eu tenho uma grande paixão por Matosinhos, sou oriundo de uma comunidade pescatória e vivi estes 2 anos com grande intensidade e com grande paixão. E é uma coisa que me satisfez, que esse foi o melhor projeto da minha vida, não só político, mas estamos aqui a falar no campo político, foi hoje poder ajudar idosos, como começámos mais ou menos o programa, idosos que me ajudaram enquanto era criança. Eu era miúdo de rua, oriundo de famílias humildes, e muitos deles me deram comer e agasalho e protegeram-me enquanto eu era criança, miúdo de rua, de famílias carenciadas, e eu hoje fui à casa desses idosos e instalei-lhe aparelhos para que eles tenham maior comunidade, maior segurança e maior conforto. Portanto, nunca pensei, alguma vez não era um sonho meu ser Presidente da Junta, e o que mais me satisfaz é poder ter servido a minha comunidade, que tanto fez bem aos outros, como a mim próprio, que fui beneficiário disso. Além do Presidente de Matosinhos, é o amigo de Matosinhos. Sou amigo da minha terra. Sr. Presidente, para terminarmos, eu gostaria que, em jeito não de apelo, não gostaria de chamar, mas de jeito de comunicado, para uma mensagem de esperança ao seu freguês. Olha, a mensagem de esperança que eu posso deixar é que tenhamos a consciência de que cada vez mais os momentos de individualismo têm que ser postos de lado
e temos que, se calhar por vezes, criar mesas coletivas, ou seja, dar de comer ao nosso vizinho que está a passar dificuldades, partilhar com ele algumas peças de roupa calçado, e temos que cada vez mais estar atentos àquilo que nos rodeia, porque, como sabe, nós hoje, esta crise é tão aprofundada e com consequências tão graves que todos nós nos tentamos proteger a nós próprios, não percebendo o que é que vamos precisar amanhã. Mas acho que é bom partilhar hoje o pouco que temos, estar próximos daqueles que nada já têm neste momento, para que possamos, com todos com pouco, sermos mais fortes. Porque uma comunidade em que há grandes desequilíbrios é uma comunidade pouco estável e que provocará a ruptura mais rapidamente que uma comunidade mais equilibrada. E esse equilíbrio passa pela partilha, não só partilha de bens, mas também partilha de afetos, partilhas de compreensão e de proximidade uns dos outros. Acho que devemos estar todos aqui hoje de mãos dadas a tentar perceber onde é que podemos ajudar e quem podemos ajudar, e aguardar que os decisores políticos internacionais, já não são nacionais, porque nacionais já percebemos que não resolve nada, asfixia-se cada vez mais o país, mas tentar perceber até onde é que podemos ir e não desistir, sobretudo tentar empreender, tentar dinamizar. E é uma mensagem que eu deixo. Comprem, sobretudo no comércio tradicional, ajudem os pequenos comerciantes e ajudem, sobretudo, a economia portuguesa consumindo produtos portugueses. Ser solidários e ser inteligentes quando se compra. Exatamente. Sr. Presidente da Norte TV, uma vez mais, agradeço-lhe imenso esta entrevista. Espero e acredito ter servido para os matosinhenses, se assim não for possível, conhecer ainda melhor o Sr. Presidente, saber as intenções deles, dar um pouco o retrato daquilo que ele fez durante estes 8 anos, e acreditando que agora a tentativa de deixar a freguesia de Matosinhos e concorrer à Câmara Municipal de Matosinhos ser ainda para ter mais hipóteses de ajudar o seu povo, não é? No fundo, o Sr. Presidente disse muito bem, porque é uma pessoa que tem as suas raízes todas cá, e não como um assalto ao poder, uns voos mais altos, como em política muitas vezes se costuma dizer. Portanto, espero um dia vir, se calhar, a entrevistá-lo como Presidente da Câmara. Desde já nos colocamos à sua disposição. Muito obrigado. Para o Sr. Presidente foi. Eu agradeço que tenha muito sucesso. Falarmos a seguir. E felicito por este programa, porque é essencial para que o cidadão, para além de conhecer o seu autarca, o autarca lhes possa também entrar dentro de casa, para que eles o tenham que fazer de uma forma mais simplificada, sem ter que ir à procura do autarca, e provavelmente depois de ouvir a entrevista tentar perceber o que é que o autarca gosta de fazer e solicitar a ajuda dele. Muito obrigado. Foi exatamente essa a nossa intenção quando decidimos um programa desta natureza de âmbito nacional, foi porque consideramos que vocês são um dos motores do progresso nas autarquias nos gerais, não é só na freguesia, mas nos municípios, e muitas vezes achamos nós não nos é dada a devida relevância nem importância na economia nacional. Daí este nosso programa. Desculpe lá eu ter tossido, porque eu estou com uma gripe, de maneira que nem me desprotegi muito. Não faz mal. E muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Telespectador, damos por terminada esta entrevista aqui com o Dr. António Parada, na freguesia de Matosinhos. Encontramos-nos neste ou noutro conselho qualquer, mas de certeza neste seu programa Autarquia em Sua Casa. Até lá então.